Cervejando por aí, eu, Eduardo Moreira. Hoje eu entrevisto meu querido irmão Serjão. Nós vamos continuar nosso papo toda segunda aqui. Já falamos sobre estilo cerveja, mas se alongou. Isso. Vamos continuar mais com um pouquinho de mais introdução sobre esse estilo. Olha só, o nosso episódio passado, nosso bate-papo passado, eu falei um pouco sobre estilos de cerveja. Isso. Hoje eu queria detalhar... normatização. Exatamente, né? Na realidade, o estilo, ele tem a função de caracterizar aquela cerveja que você vai beber ou que você vai comprar, né? Então, a gente tem algumas grandes... famílias dentro do estilo, tá certo? Que é grupos de cervejas, né? Bom, nós vimos que temos dois grandes grupos de leveduras, as lagers e as ales. Eu vou tomar como base, depois eu vou botar esse material todo disponível para download. Periódica aqui. Exatamente. Isso aqui está disponível no site do Cervejando Por Aí. O download do Cervejando Por Aí, que é uma apresentação onde eu falo de produção, falo inclusive dos estilos de cerveja. Essa tabela, não vou levantar aqui, mas a tabela com os vários estilos de cerveja. Porque não levantar e nada é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, dentro do estilo, eu vou me basear, nós falamos do BA e do BJCP. Eu vou me basear no BJCP, tá? Que é o Beer Judge americana, né? Não, todos os dois são dois órgãos americanos, tá? Eu até pensei que o BJCP fosse europeu, mas não é. É americano. Então você tem os estilos lager, você tem 5 estilos, que é o Pale Lager, o Pilsner, o Amber Lager, o Dark Lager e o Bock. São 5 grupos de cerveja. Dá para dizer qual a diferença rápida de cada um? O Pale Lager é uma cerveja pálida. Ela não é muito lourinha. Já a Pilsner é mais lourinha, mais transparente. A Pale Lager é um pouquinho, ela pode ser até um pouco turva. Já a Pilsner não. A Pilsner tem que ser cristal, tem que ser transparente. Isso. Aí você tem a Amber Lager, que já é um pouco mais escura. Amber, né? Tem a ver com âmbar, né? É um cobre marronzinho claro. Você tem a Dark Lager. Dark Lager é o seguinte, é preto fosco. É uma lager... E todo mundo acha que é doce, mas não é. Não. Você até pode ter lá uma Dark Lager doce, pode. Você tem a Munich Dun, que é uma Dark Lager mais ou menos doce. A Schwarzbier não é doce, muito pelo contrário. Ela parece uma Pilsen preta. Entendi. Você tomou uma que eu fiz que eu poderia até chamar de Schwarzbier, que é uma Pilsen que ficou preta. Tá certo? Ficou boa. Ficou com a essência de café. Ficou com um leve gosto de café por conta do malte torrado. E você tem a Bock, que é uma cerveja mais encorpada. Não sei se vai lembrar, houve uma época que uma cervejaria grande lançou uma Bock, durou pouco. Lembra? Lembro. Pois é. É uma cerveja mais avermelhada. Ela não é muito... Ela é um marrom avermelhado. Por que durou pouco? Porque... Não caiu no gosto popular. Eu acho que não foi um grande... Eu até gostava dela, mas não foi um grande sucesso de mercado. Isso das lagers. Já nas ales, você tem um universo maior. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 grupos de cerveja. Então você tem a Pale Ale, que é uma cerveja pálida. Você tem as IPAs, que são as cervejas amargas. Você tem as Amber Ale, que são mais escuras um pouquinho. Você tem as Brown Ale, do mesmo jeito que você tinha a Dark Lager, você tem a Brown Ale. Você tem a Porter, que é um top mais acima do que a Brown. A Brown é um marrom, não é uma cerveja amarronzada, escura. A Porter é preto fosco, amigo. Se ela não for preta, não será Porter. Aí você tem a Stout, que é tão preto quanto, mas ela é mais amarga do que a Porter, que é mais puxada para um chocolatinho, tá certo? Você tem a Strong Ale.
Rapaz, não bebe isso sem almoçar não, porque você vai passar mal. Strong Ale, barata, 6,5 de álcool. Daí para cima. Não dá para você beber uma Strong Ale 4,5. Não será Strong. Manja, Strong Ale. Tá certo? Tem as Wheat Ales, são as cervejas de trigo. Não, wheat, vem de trigo. Tem as Sour Ale. São as cervejas que agora está muito em moda. Inclusive, existe um estilo brasileiro, que é a Catarina Sour, criado em Santa Catarina, que é uma... Eu, particularmente, não gosto muito, não. Mas aqui em Petrópolis tem uma sour feita na Sampler, que é de goiaba, que, pô, é muito boa. Eu até não gosto muito, não. E tem as Specialty Beer, que são cervejas especiais. Aí digamos assim, é a turma do belga, é o belga. É um mundo... É o mundo do que você quiser. Sem imaginação. Zen imaginação, tá certo? Eu trouxe aqui, ó, só para você ter uma ideia, só para a gente poder comparar a apresentação do que é uma apresentação de uma cerveja dentro de um estilo, tá certo? Então eu tenho o mesmo estilo de... Lembra que a gente falou do BA, do Brewers Association, e do BJCP, tá certo? Os dois classificam e padronizam estilos de cerveja. Os dois. Bom. Cada um do seu jeito, tá certo? Então, por exemplo, estou pegando aqui o estilo A1 do American Light Lager. É a cerveja, o que a gente chama aí a cerveja de combate, né? Então, vou ler rapidinho aqui o início. Impressão geral, presta atenção. Altamente carbonatada e corpo muito leve. São lagers quase sem sabor e projetadas para serem consumidas bem geladas. Muito refrescantes para matar a sede. Então, ela não tem baixo ou nenhum aroma de malte, embora pode ser precedido de um granulado doce ou milho. Aroma de lúpulo leve a nenhum. É o que a gente tem aí, essas cervejas que a gente chama de cerveja de combate. Essa é a definição do BJCP. No BA, muito clara e pálida. Turbidez fria não deve estar presente. É muito comum você ter uma cerveja que, quando você gela, ela ganha uma turbidez. Isso. Não pode. Não pode. Se tiver, não é um American Light Lager, irmão. Vai ser qualquer coisa, mas não vai ser. Ela tem que ser cristal. Aroma de malte, muito baixo. Aroma de lúpulo, ausente e muito baixo. Amargor percebido, ausente a muito baixo. É quase água. É quase água. Mas é um estilo de cerveja. Para você ter ideia, números, vamos botar em números. Densidade inicial, ou seja, de onde a cerveja parte. Para um é de 1028 a 1040. Para o outro, de 1024 a 1040. A mais light. Elas partem do mesmo... Porque na produção de cerveja, você tem a cerveja partindo de uma densidade maior e ela vai caindo por conta da fermentação. Isso. Densidade final, 0,998, ou seja, ela é mais leve do que a água. E aquela que nós fizemos, está em qual característica? Não, ela é uma cream ale, ela está num nível muito maior, com muito mais corpo. Entendi. Por isso que eu falei, fazer uma cerveja dessa não é um negócio fácil, é um negócio difícil, você tem que ter um equipamento muito bom para poder ter isso. E também os detalhes, né? Sim, você tem que obedecer o estilo, tá certo? Porque senão você não pode dizer que você é uma American Light Lager. Se a sua cerveja for ligeiramente escura, quando você bota na geladeira ela fica turva, não é uma American Light Lager. Aí você tem lá o IBU, que é o que indica o amargor, entre 8 e 12. Ela não pode ser amarga, amigo. Não pode ser amarga. Se ela for um pouco mais amarga, ela pode ser até uma Pilsen tcheca, mas não será, vai ser uma German Pils. Lembra que o Leandro falou? Não tenho cervejinha de combate, eu só tenho cerveja de sabor. Por quê? Esta não é para ter sabor, ela é quase uma água. Ela consegue ter uma densidade menor do que a água. Amigo, nós vamos encerrando mais uma segunda-feira de curiosidades do Serjão. Quer dizer, você tirando as dúvidas minha e dos demais amigos que estão nos assistindo aí. Serjão, prepara mais material, porque na próxima segunda a gente vem com muito mais aí. Eu acho, Eduardo, que o importante é que as pessoas entendam que não existe bebida que não presta. Aquele cara só bebe Skol. É o sabor que ele gosta, cara.
Cada um tem um paladar, né? Cada um tem o seu paladar. Bebida é igual comida. Tem gente que come jiló, eu não suporto, mas tem gente que come. Bem, dá um clique aí, ajuda a gente, vem com a gente sempre nas nossas mídias digitais aí, cervejandoporaí.com.br, e segunda-feira que vem tem muito mais.